Olá, meus queridos, tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs? A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Rodrigo Venerando, e hoje eu quero estar trazendo a você, dentro do nosso assunto, tem resposta na Bíblia? A pergunta que me fizeram é a seguinte: se Jesus diz que é ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, isso é no sepulcro, e se ele morreu na sexta-feira, como que essa conta não dá errado? Como que pode ele morrer na sexta-feira à tarde, ser sepultado, ressuscitar domingo pela manhã e dar 3 dias? Essa matemática tem alguma coisa errada. Ou é o texto bíblico que está errado, ou ele não morreu na sexta-feira, como alguns alegam, ele ter morrido quarta-feira ou na quinta-feira. É o que nós vamos trabalhar rapidamente nesse vídeo. Porém, antes, meus amados, convido você a se inscrever no nosso canal aí do YouTube. Você que já nos acompanha, vai o meu agradecimento, compartilhe o link, que nos acompanha também nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, Rodrigo Venerando. Amados, vamos lá. Procurando compreender a questão da morte de Jesus. Se Jesus morreu na sexta, por que se conta 3 dias de sua morte e sendo que dá 1 dia e meio? Sim, a primeira coisa que temos que compreender é o seguinte: é a visão que se tem. Os críticos, os que falam que Jesus morreu na sexta, eles utilizam o seguinte: lá no livro de Marcos 8,31, que Jesus diz claramente que ia ressuscitar depois de 3 dias. Também em Mateus capítulo 12, versículo 40, quando Jesus usa Jonas como o sinal e diz que 3 dias e 3 noites no seio da terra. E também em João 2, versículo 19 ao 21, que Jesus fala que destruiu o templo e ergueria 3 dias, e ele falava isso sobre o seu corpo, certo? Sobre o seu corpo, isto é, que ele morreria, ficaria 3 dias, mas depois seria restaurado. Então, olhando por esse prisma e olhando para a contagem literal de 3 dias, não bate se de fato ele morreu na sexta-feira. Se nós analisarmos o livro de Lucas, capítulo 23, versículo 54, algumas pessoas, olha bem, que não aceitam que Jesus morreu na sexta-feira, eles falam que o dia da preparação, amanhecido sábado, tem a palavra sábado aí, tá certo? E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto seu corpo, e voltando elas, prepararam a especiaria de unguento no sábado e repousaram. Então, observa que esses 2 termos do sábado, eles alegam que aqui nós vamos encontrar um sábado litúrgico, que pode ser qualquer dia da semana, ser chamado de sábado, e também o sábado como dia da semana. E eles utilizam paralelamente o capítulo de número 16, versículo 1, porque vejam bem que vai falar: e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir. Tá, se sábado litúrgico e o sábado é semanal, então bem provável que Jesus morreu na quarta-feira, segundo esses pensamentos, ou quinta-feira, porque passa-se o sábado litúrgico, que sendo quarta ou quinta, e elas vão comprar as especiarias, e aí vão ungir Jesus já num dia apropriado. Então, esse é o argumento. Mas vamos compreender de uma forma bem taxativa, bem clara, certo? Que de fato o texto diz e como naquela época se contava o horário. Lembrando que naquela época não se resume apenas no povo judeu. Os povos antigos tinham também o hábito de contar o horário de uma forma bem tradicional, certo? Chamado contagem inclusiva. Contagem inclusiva, tá joia? Pastor, me explica como que é isso daí. Um exemplo: uma criança nascida no dia 15 de dezembro de 2023, certo? Ao chegar a 31 de dezembro de 2023, para os judeus teria 1 ano e não 15 dias. E a partir de 1º de janeiro de 2024, contava-se 2 anos. Aí você tem alguns exemplos em textos bíblicos, como 2 Reis 18, versículo 19, que você pode depois ver algumas colocações interessantes ali, e também em 1 Reis, capítulo 12, versículos 5 ao 12, em Gênesis 42, versículo
17 ao 29. Isso representa o quê? Que a Bíblia ela vai apresentar esses exemplos de, por exemplo, 3 dias, que conclui durante o terceiro dia e não depois do terceiro dia. Então Jesus usa a frase depois de 3 dias ou no terceiro dia, mas é chamado também contagem inclusiva. Tá joia? Uma outra observação que nós devemos ter é o seguinte: para os judeus e para muitos, estar vivendo 10 minutos, 1 hora ou 24 horas representa o dia. Então, quando Jesus morre na sexta-feira e ele é sepultado antes do pôr do sol, antes de terminar, porque como que é a contagem judaica? É a partir das 18 horas que começa o dia. Então, antes de terminar a sexta, ele já é sepultado, não importa quanto tempo ele ficou sepultado, na contagem inclusiva já é o dia de sexta-feira. No sábado, 18:1, já é o segundo dia. Quando entra no domingo, no caso, no nosso sábado, 18 horas, para os judeus, já é o domingo. 18:1 já é o domingo, é o terceiro dia. Então, são 3 dias. Não são 3 dias completos, 24 horas. Por quê? Porque tinha a forma inclusiva de contagem, tá joia? Então, fica aí essa observação. Outra questão importante também, para nós identificar o dia da morte de Jesus, além da contagem inclusiva, é pegar e fazer ali um cronograma dos últimos dias de Jesus. Pode ver quando Jesus ele vai a Betânia, quando Jesus vai ter um jantar, na preparação, né, em que Judas e o sacerdote eles planejam trair a Cristo. Depois, Deus, na verdade, você pega esse cronograma um pouco antes. Você pega hoje domingo, chamado Domingo de Ramos, né, que é 6 dias, aí vai depender do texto, 6 ou 8 dias, por causa dessa contagem inclusiva, tá joia? Então, você vai pegar ali, vai fazer um cronograma, vai ver que na quinta-feira, Jesus lava os pés dos apóstolos, né, dos discípulos, e Judas já sai para tramar. E ali é uma noite toda, o dia todo, de um júri totalmente ilegal, e Jesus então é condenado à morte, e tudo vai começar a acontecer às pressas devido à festa da Páscoa. Por essa razão que o termo está desta forma, mas todavia Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo nas primeiras horas, tá bom? Nas primeiras horas. E o que se refere à primeira hora? João capítulo 20, certo? Você vai ver que as mulheres foram lá nas primeiras horas do domingo, do primeiro dia da semana, tá certo? Isso quer dizer, se o dia começa às 18 horas, Jesus pode ter ressuscitado no início da noite, pode ter ressuscitado no início da madrugada, mas antes das mulheres chegarem no sepulcro. Deus